Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará o prazer de assistir esse momento tão especial que é o momento do estudo que estamos desenvolvendo aqui em Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, através do Movimento Espírita Francisco de Assis. Hoje nós estamos, então, dando continuidade no capítulo 10, né, ao item construtor de si mesmo. Antes de iniciarmos, a gente estava até aqui comentando, né, que a construção do si mesmo, né, faz milênios que nós estamos fazendo, e a gente está falando, estamos demorando nesse tópico, né? Então a gente vai demorar mesmo para compreender esse processo, né? E como ele é o fundamento de tudo, né? Como é que eu me construí, como é que você se construiu hoje para ser o que somos, né? O que nós desenvolvemos durante milhares de anos, como o Marcelo bem lembrou, né? São milhares de anos. Então, nós vamos iniciar agora, né, a leitura da página 346, dando continuidade a essa construção do si mesmo, que bem Sebastião Camargo nos chamou a atenção, né, da necessidade de viver o presente na profundidade dele, né, sem perder as experiências que ficaram arquivadas no passado. Então, você viver o hoje com toda a bagagem. E como a gente ainda é uma mente que não acordou, está às vezes dormindo, não está desperta totalmente, né? A gente ainda tem dificuldades para estarmos juntos, né, nesse processo evolutivo e viver intensamente o hoje, trazendo a bagagem do passado, né? Então, a gente, mais ou menos, como espíritos devedores da lei de causa e efeito, a gente vive do passado as experiências ruins, né? Mas no meu arquivo, no seu arquivo, tem muita coisa boa. A gente às vezes nem se alerta para isso, de tanto que a gente é doutrinados, né, e foi doutrinação mesmo de muitos anos de religião, da fala do pecado, do erro, até pecado original, né, existia. E na origem não tem pecado, tem lei do amor agindo para a criação, né? Então, mostrando para nós que nós estamos nesse processo evolutivo há milhares de anos e que todos nós temos passados no arquivo de memória, né? E todos nós vamos construir hoje o que teremos no futuro. Então, isso foi uma fala de Joana de Ângeles, né? Mostrando que nós estamos fazendo o alicerce, né? Colocando o alicerce para o quê? Para que nós possamos evoluir, crescer, né, no futuro hoje. Então, eu tenho que me centrar no aqui, no agora, né? E para a gente poder trabalhar essa situação que a gente traz em nós, todos nós trazemos, né? Algumas coisas que precisamos resolver. São dificuldades internas que talvez eu e você nem identificamos como tais, né? A gente tem o quê? Experiências que nós temos dificuldades de lidar, né? Que são as nossas provas, as nossas expiação quando é expurgação, né? Quando eu estou trabalhando algo, né, dentro da minha trajetória espiritual, tudo é modelo de aprendizagem, tá, gente? Então, quando eu estou trabalhando da minha trajetória espiritual e tem determinados itens que eu tenho dificuldade de lidar, então eu vou nascer, né, dentro de um seio familiar, aonde pessoas vão bater exatamente na tecla daquilo que eu tenho dificuldade de lidar, tá? Então aí cada um analisa qual é a sua dificuldade, né? Então eu sou uma pessoa raivosa, então vão instigar a minha raiva o tempo todo para eu poder aprender a lidar com essa raiva, né? Eu sou uma pessoa que tem o ódio ainda no coração, né? Eu desenvolvo isso, estou, né, esse estado de alma que não é positivo,
Então, eu vou ter que trabalhar essa sintonia. Sou uma pessoa que ainda tenho desprezo pródigo perante a minha própria existência, né? Então, acho que a existência está aí a fluir, a toda a minha disposição. Então, eu vou ter que trabalhar também esse aspecto, né? Que seria as pessoas que estão mais ou menos lentas, né? Complicadas ainda para se desenvolver. Mas vamos à leitura, né? Para a gente poder saber como que a gente trabalha com esses fatores, né? Esses fatores que perturbam a alma nesse processo evolutivo. Vamos lá, Marcelo, ou Dona Vamos lá. Miriam, quem queira ler. O mais potente antídoto para prevenir e sanear as perturbações enfermiças de variada ordem, principalmente o vampirismo, é a oração, é os sentimentos elevados, segundo Alexandre, em Missionários da Luz. Os elementos criados e expressados pela mente por meio da oração são oração santificadora, convertem-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode permitir raios de espantoso poder. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Orar é acessar as ideias síntese inerentes à consciência, ideias inatas. Procedimento íntimo e intransferível. Não se deve terceirizar o ato de orar. Podemos buscar em mentes mais iluminadas as diretrizes orientadoras da nossa conduta, mas caso não as tenhamos, é lícito extrair de outras frequências de conhecimento as normativas de experiências mais abrangentes e coerentes com a lei. A ciência pode e deve fazer tantas uniões quanto forem necessárias, segundo as suas escolhas e as obras que almeja realizar, principalmente as que visem ao bem do conjunto, pois o bem de todos é o princípio organizador e mantenedor da vida em toda a criação. Ao iniciarmos o processo de oração ou de parceria, a vontade seleciona o pensamento e lhe dá forma com o auxílio da mente e da inteligência e da imaginação, configurando as ideias segundo a essência dos desejos, das emoções e dos sentimentos. Estas se expressam em forma de palavras, dando origem às ações correspondentes ou sublimando-as. Vamos comentar aí, né, para a gente já começar na imaginação para outra página.
Bom, a gente vinha pensando, né? Pensando o potente antídoto para prevenir e sanear as enfermidades, né? Perturbações enfermiças de variadas ordens. E aí ele fala, né? Principalmente o vampirismo, né? E aí eu lembro bem da Paulina comentando, né? Eu que gero o cheiro do vampiro, para o vampiro assediar, né? Então não existe vampiros, né? Que não estejam ao meu lado, porque eu não permiti. Né? Então, nós é que vamos dar o néctar, né? Nós é que estamos dando o alimento para eles. E aí, para a gente se libertar disso, né, dessa coisa que suga minha energia, né? Então, vamos pensar em alguns sentimentos que sugam as nossas energias. Quando a gente pensa em vampiro, a gente pensa logo em algo, né, que vem e suga, né? Suga a vida, suga o fluido vital. Uma vida estressante, nervosa, de perigos constantes, né? Onde você se lança em movimentos que não é para o bem, para o amor, né? Onde você gera dentro de você situações mesmo perturbadoras. Né? Então, quando eu não foco na minha existência e foco na existência de outros, né? Eu estou, sim, né, trabalhando nessa perspectiva não positiva para mim e estou deixando escapar nos meus vãos de dedo algo que eu recebi como reservatório no início da minha existência, né, que é o fluido vital. A gente sabe que existe fluido vital para ter vida, né? E eu vou esvaindo. É como se nós estivéssemos esvaindo o sangue, né? Quando você esvai fluido vital, você está esvaindo o próprio sangue, né? Então, nesse sentido, né, é um tipo de vampirismo que nós temos que acalmarmos-nos. E como que isso a gente faz? Né? Então, vem aqui o ensinamento de Alexandre e Missionários da Luz, né? Mostrando para nós o passo a passo de uma oração. Né? Como que funciona a oração? Né? A oração ela vai elevar os nossos sentimentos positivos. Então, eu não consigo orar com ódio no coração. Tá? Se você está odiento, não ora. Não tem como orar. Preste atenção. Né? O Pai Nosso. Você só tem condição de fazê-lo sentindo cada palavra, né? Se você já desenvolveu a capacidade de perdão. Perdoai as nossas culpas, assim como perdoamos as culpas de quem nos tem ofendido. Então, diariamente, eu tenho que trabalhar o perdão em mim e com o próximo. Né? Então, esse entendimento de orar, né, da gente aprofundar o que seria a oração, vem nesse sentido de mostrar para nós que não é uma mecânica de lábios, e sim uma expressão de alma. Você tem que sentir cada palavra, né? E aí, nesse sentimento, a sua vibração vai elevando e a tua capacidade de poder, do poder fazer, do poder acontecer, do poder se transformar, acontece. Por isso que basta, né, uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Gente, olha a nossa fé aqui agindo. Bom dia, Sebastião Camargo. Seja muito bem-vindo à nossa sala. Excelente Gratidão. dia, estrelas de primeira grandeza. Ô, gente. É bom ter um amigo assim que nos impulsiona, né? Você é o nosso sol. Obrigado. Somos, então, todos nós. Todos nós, né? Somos um, né? Estamos contigo, já somos um mesmo. Com certeza.
Nós estamos na página 346, né? Logo depois da explicação maravilhosa que você deu da Joana de Ângeles, da citação, e estamos falando do antídoto, né? De sanear as perturbações enfermiças de variada ordem. E aí a gente estava refletindo um pouco sobre essas perturbações, porque quando eu penso no passado, e a maioria de nós carrega muito isso, né, Sebastião? A gente esquece do aprendizado do processo, do positivo do processo, e a gente acaba se culpando e levando junto para esse passado de tudo que é ruim. Isso já é o espírito esclarecido, né? O espírito esclarecido. Tudo que há de ruim na minha vida é devido a uma situação passada, onde eu tropecei demais, errei demais, né? E ficamos presos nessa roda aí de culpabilidade e fica sendo, sim, um momento de perturbação. E aqui, Alexandre, né, que você traz para nós, em Missionários da Luz, vem explicando para nós, né, como fazer a oração que eleva o sentimento para a gente poder lidar com essas perturbações de alma, né? E perturbações de alma está relacionadas às experiências não de muito sucesso de nós mesmos, do processo de ensino-aprendizado do nosso evolutivo. Então, nós estávamos aqui falando, né, que não basta as preces de lábios, né, que ela precisa, sim, ser sentida, né, para ela poder mobilizar, sim, as nossas forças e trazer esse poder, essa capacidade maravilhosa que o Espírito tem, né, de talvez, como nos diz, talvez não, com certeza, né, do transporte de uma montanha de lá para cá, né, da gente poder fazer essa transformação, essa transmutação de sentimentos que às vezes estão dentro de nós e que não nos traz coisas boas. Um aspecto importante que ele coloca aqui para nós, o Alexandre, né? Que nós não podemos... não foi o Alexandre, foi o Sebastião Camargo, eu vou chamar a atenção aqui, né? Porque a Paulina perguntou, né? Como é não terceirizar a oração. Então, não se deve terceirizar o ato de orar. É você pedir uma prece para fulano, sabe? Você vai para o centro, ora por mim, né? E eu faço o que por mim? Sebastião, faz uma oração aí por mim para me deixar mais, né, tranquilinha aqui. Você está fazendo alguma coisa para você se tranquilizar, se harmonizar, né? O que eu estou fazendo, entendeu, Paulina? Então, nesse sentido, nessa explicação aqui, o desenvolver, né, o ato de orar, que no segundo livro tem todo um capítulo especial, e nós tivemos oportunidade de aprofundar nele, trazer aqui algumas reflexões, não todo ele, porque ele é extenso, mas a gente trouxe, né, em uma live com o Sebastião Camargo, só esse tópico, né, esse capítulo sobre oração, né, e mostrando que é o ato de você agir, né, hora de agir, né, de você, então, transmutar essa sua energia que não está positiva, modificar suas maneiras de pensar, né? Modificar hábitos. Então, vai tocar profundamente em nós, né? Essa questão de orar. Porque não orar pelos lábios apenas, repetindo palavras, fazendo a ladainha que a gente fez muito tempo, né? Até tem função alguns mantras, depois o Sebastião vai explicar sobre isso, né? Então, a gente sabe que em algumas culturas milenares, eles conseguem diminuir tumores, né? Vai falando, repetindo a palavra, mas provavelmente tem muito sentimento e carrega a energia necessária de extinguir o tumor. E quando o ato de orar é seu, é você que vai transformar, né? Transformar tudo que está dentro de você. Lembrando, né? As células são compostas por energias que estão vibrando, e a nossa forma de falar, de pensar, de agir, vibra nesse microser celular lá dentro, transforma todas as sintonias, que aí vai harmonizar
para trazer a saúde que nós tanto necessitamos em todos os aspectos, né? Então, mais ou menos por aí é o que a gente vem falando de oração junto com Sebastião Camargo, compreendendo um pouco mais, né, desse auxílio que vem para o nosso campo mental. Meu irmão, gostaria de comentar aqui? Fica à vontade. Gratidão pela sua presença mais uma vez. A gratidão é sempre nossa, e em especial também dos nossos netos espectadores, que são a causa do nosso existir. Eu estava pensando aqui em destacar alguns pontos dentro do que vocês falaram, da leitura, dos comentários, porque aqui fica bem sutil. Quem ora mobilizando as suas próprias forças realiza um trabalho de inexprimível significação. E no segundo livro colocamos com Joana de Ângeles, quem ora recebe os benefícios. Quem espera que alguém ore por si recebe apenas estímulos. Então, se eu estou orando, eu estou acessando as minhas próprias potências e realizando um trabalho de inexprimível significação. Agora, se eu estou esperando a oração de alguém, eu recebo apenas a receita, os estímulos, aquela inspiração ou inspiração que chega até a minha mente para que eu faça por minha vez, por ser a cada um conforme as suas obras. Mas o que mais marca aqui não é isso ainda que eu falei. Nesse círculo de permutas incessantes, geramos elementos para a cura definitiva do corpo, para a transformação da alma e para a iluminação da consciência, que é nesse ato de orar. Círculo entre eu e quem? Se eu tenho Deus, o Cristo, o Evangelho dentro de mim, e Joana de Ângeles fala que a oração está onde? Onde ela começa? Lá onde a consciência se expande, ou seja, no âmago da consciência ou no âmago do ser. A permuta é entre eu e minha consciência, a superconsciência. Deveria ser assim. O que eu não encontro nela que eu busco em outras consciências. E é nesse círculo de permutas. Se é permutas, eu tenho que entrar com algo. O contrário não é permuta. É apenas um petitório da minha parte e alguém me ofertando alguma coisa. Se é permuta, eu entro com o máximo que eu posso e alguém completa aquilo que eu não consegui. Por isso que Joana de Ângeles também enfatiza no Evangelho segundo o Espiritismo, assinando a mensagem como espírito amigo, que é dar-se-á aquele que tem, Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. E lembrando com Emmanuel, e enfatizando o que você disse, oração é força, ação é serviço. E com André Luiz, a oração é um mecanismo avançado por meio do qual criamos os elementos força. Você vê, a oração, se eu buscar em outros cenários, ela é força e a ação dela é serviço. Mas eu posso criar a minha própria oração, porque a oração é filha da minha fé. E ela vai nascer das potências da minha alma, segundo Emmanuel. Inicialmente na feição de simples desejos, porque eu estou desejando que ocorra alguma coisa. Eu estou transformando as perturbações emocionais, os sentimentos mais primários, quiçá sensações e instintos, em pensamentos vindouros, que serão a minha força de atração para fazer acontecer. Por isso que não dá para terceirizar. Se eu terceirizar, principalmente se eu terceirizar para alguém que não vive a oração. Porque aquele tumor foi desintegrado pelos mantras por alguém que vive o mantra. Quando eu vou recitar um mantra, Jesus, isso é um mantra. Agora eu penso como ele pensou, eu sinto como ele sentiu, eu falo como ele falou, eu vivo como ele viveu, aí o meu mantra, lembrar do nome dele, vai valer. Do contrário, eu estou usando o nome em vão. Eu estou lembrando de um personagem ou, quiçá, pedindo para ele
resolver o meu problema. Mas ele falou que eu já nasci com a solução. Ou o André Luiz Alexandre mentiu para nós. Porque ele fala que por mais asfixiante que seja o meio em que nos encontramos, está em Missionários da Luz, nós nascemos com as luzes interiores para sair da situação. Ou na obra ação e reação, nós podemos nascer com zonas propícias à eclosão de enfermidades por desrespeito às leis. Mas nascemos com todos os antídotos para superá-las e ainda com mecanismo para ampliar o que trazemos, que é a meditação, a oração, os sentimentos bons, o exercício no bem. E o verdadeiro antídoto contra o mal é o bem. Por isso que temos que repensar a oração. E até eu vou pedir a você já está fazendo a metade do Pai Nosso do aramaico. Agora vamos completar o resto, que é Pai Nosso dos céus. Quer dizer, tudo que existe é Deus, tudo que existe é céu. Santo é o teu nome, porque Deus é. Venha o teu reino. Para mim, por quê? Só para mim e para o vizinho, não. Venha o teu reino. Todos os seres são filhos dele. E não interessa o reino em que se encontre. Tua vontade se faz, porque ele é a onipotência. Ele não espera que eu autorize ele fazer. Ele faz o que é preciso fazer. Então, tua vontade se faz, queiramos nós ou não. Dá-nos hoje nossa parte de pão, porque a cada um conforme as obras. Perdoa as nossas culpas, quando houvermos perdoados a culpa daqueles que nos ofenderam. Agora, tem alguém que falseia no Pai Nosso? Perdoa as minhas culpas, depois me ensina a perdoar aqueles que me ofenderam. Isso não deu certo, isso está na Bíblia. Ele perdoou, aí o outro chegou lá fora, uma coisa ínfima, não perdoou e voltou todas as dores outra vez. Não me deixe entregue à aprovação. Quer dizer, seja comigo durante a aprovação, que é para o meu próprio bem, para o meu crescimento. Porque assim, se eu passo pela aprovação, tu me resgatas do mal. E se eu concordei com o negócio, eu assino, assim seja. E aí a gente vai criando, não me deixes, né? Vamos lembrar. Cair em tentação. Não me deixes cair em tentação. Como se ele não me segurasse, não é eu que promovo daí. Pois é, e o pior não é isso. Eu não quero passar pelas provações, pelas tentações. Porque o mérito estará eu passar pelas tentações e vencê-las. Agora, não me deixes cair. Se eu não me deixar cair enfrentando as tentações é uma coisa. E livra-me do mal. É só fazer o bem. Sim. Está livre do mal. Se é que ele existe. Por isso, a oração, no sentido mais simples, é um planejamento de ação. Então, planejei a minha ação. E agora? Agora eu visualizo as minúcias da minha ação. Visualização. Tudo bem, eu planejei, agora visualizei o que eu quero que aconteça. Agora eu vou medir a ação. Meditação. Vou medir a ação. Como que eu vou colocar isso na prática sem ferir suscetibilidade ou sem prejudicar quem quer que seja? E depois é ir para o abraço, para a ação. Por isso que a prece não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente. Não adianta eu recitar alguma coisa, como o Pai Nosso, que muitos recitam, Pai Nosso que estás no céu. Ele está numa boa lá no trono e eu aqui me ralando. Eu estou nele. Eu só existo nele. Então não existe um ser lá no trono. Existe o todo que é Deus. Nele eu existo como ser individualizado, vivo uma experiência neste momento e me movo no processo encarnatório daqui para ali. Então não tem como ser diferente. E se eu estou pedindo para que ele seja santificado, é o Deus de Moisés ainda, que era meio nervosinho lá, porque o Moisés recebe as tábuas da lei
e desintegra 15 mil só numa tacada, quando ele volta com as tábuas da lei na mão. Mas era o Deus guerreiro dele, que mandava exterminar os desobedientes. Agora, Jesus recomenda já algo um tanto avançado em relação ao estágio que Moisés se encontrava. Então, trouxe mais um véu a ser erguido por nós. Ore pelos que vos perseguem e caluniam. E aí eu paro, falo, mas orar pelos que me perseguem e caluniam? Sim, porque Amélia Rodrigues fala que a oração é uma couraça de luz que me defende por dentro das minhas próprias perturbações e me imuniza por fora das perturbações alheias. Por isso, ore pelos que vos perseguem e caluniam. E se a oração é um veículo para levar uma encomenda, dependendo do amor com que eu coloco, eu vou desmontar essa estrutura de amor e ódio entre aquele que está me perseguindo e a minha própria realidade. Ame quem te odeia. Quem a si mesmo não ama, ninguém amará. Por isso a dificuldade de amar o outro. Porque o outro é Deus. É o meu instrutor. É o meu instrumento para testar até onde eu já tenho a capacidade de amar. Só de não querer o mal dele, eu já estou amando. É o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Faça o bem a quem lhe deseja o mal. Parece absurdo? Não, porque o bem que me faz bem é o bem que eu faço, que eu pratico. Se eu não conseguir fazer ao outro, eu faço pelo menos a mim, não deixando o mal do outro me atingir. Por isso, é mais fácil. Ore pelos que vos perseguem e caluniam. Eu já sei que eu estou me imunizando por fora e me defendendo por dentro. Então, isso me faz bem. E eu estou pedindo um raio de luz que penetre na essência consciencial desse ser. Ame quem te odeia. Pelo menos eu amo a mim. E se eu amo a mim, reflete no todo. Faça o bem a quem lhe deseja o mal. Se eu não consigo fazer diretamente à pessoa, se eu fizer o bem a mim, já reflete na outra também. Nossa, é bem transformadora a oração nesse sentido, né? Não tem como a gente pensá-la e imaginá-la agora, depois do esclarecimento, né? No momento de orar, você vai ter uma reflexão, um momento distinto. Então, colocando aqui para nós que o despertar, a Dona Lucy, né, nos ensina a seguir a nossa própria luz, né? Que é exatamente o que o Sebastião colocou, né? Como não terceirizar. Você fazendo o movimento, você buscando, né? Porque senão você vai receber só estímulos. Não que orar pelo outro não é válido, né? É bom para quem ora, principalmente, né? E é um detalhe, né? Orar por outro é válido, desde que eu viva a oração que eu pedi para o outro. Exatamente, exatamente. É como a oração das mães, que Joana de Ângeles coloca, pelos seus filhos viciados em drogas, né, Sebastião? Ela fala muito dessa coisa que o ser tem em volta de si, né? Que quando ele entra no vício de uma droga, e que quando ele se abre, olha, só que tem que ter promoção do próprio ser, quando ele tem um momento de sintonia, né? As energias maternas, né, dessa oração chega e corrompe tudo aquilo que ele construiu ali, e aí dá o acesso para ele se libertar daquele vício que ele adentrou. Né? Então, não que não é válido, mas só que vai ter que ter um movimento próprio do espírito, não é isso? Vamos só lembrar um fato que André Luiz narra numa de suas obras, e se alguém me falar a obra, porque agora deu um branco aqui, aí eu dou um pé de moleque, eu sei Olha fazer. aí, Marcelo. Ela fala que uma mãe, tendo o mérito, o filho todo enrolado aqui na dependência química, nos desvarios do sexo, etc., ela pede assistência para o filho, e quem tem mérito tem direito de investir o seu patrimônio em quem ele quiser. Uhum. E eles fizeram uma vez, ele jogou fora. Fez duas, jogou fora sem proveito. 3, 9.
Na 10ª vez, ela tinha ainda crédito, pediu, mas você já viu que não resolve. No caso do seu filho, talvez ele fique entregue à própria sorte lá na frente, pela dor, ele acorde. Mas, já que você tem mérito, vamos fazer uma última vez. Aí provocaram um infarto nele. Infarto quase fulminante. Vamos ver se ele pega no tranco, né? Eu quero ver o que aconteceu depois. Eu vou ver se tem no desdobramento, se ele acordou de fato, ou mesmo com esse infarto, aparente infarto provocado ali, para que ele sentisse que a coisa estava desabando mesmo, para ver se... Tem umas pessoas que, quando vê a morte se avizinhar, às vezes ele resolve mudar. Espero que tenha mudado para valer o esforço que a mãe investiu nele 10 vezes o patrimônio que possuía na tentativa de acordá-lo. E ele acordou? Pois é, isso é o que eu quero saber, porque eu não lembro, porque deu um branco mesmo, e eu quero voltar à obra para ver se tem um desfecho. Quem lembra dessa história? Eu estou tentando me recordar, porque eu sei da intervenção da mãe de André Luiz, né? Sim, dela valeu a pena, né? Demorou um pouquinho, mas era ele... bom. E ele, pá, né? Foi embora. Mas ele fala de um outro caso mesmo. Pode ser Sexo e Destino, não sei. De repente seja, mas... Como você falou das viciações, né? Bom, não sei, eu não tô... De repente pode ser em ação e reação também, tem Ação e muitos reação casos desses. também que exemplifica, né? Mas aí, estamos aguardando aí a resposta. Alguém lembrar? Não vale googar, hein? A turma que está aí online. Mas aí, pode até googar, não tem problema. Se achar, tá trazer valendo. a obra, né? Tô brincando, né? Mas para ganhar Será que não é Obreiros da Vida Eterna? É por ali. Eu acredito que é Obreiro da Vida Eterna, Entre a Terra e o Céu. Eu li uma dessa daí que a mãe, né, deu tudo que ela tinha para o filho se redimir, para ele voltar novamente, né, como um neto, para ele colher, né, o que ele melhorar a vida. Não é bem isso, mas por aí. Não é esse aí é um dos casos, é parecido, mas ainda é outra situação. É como se fosse um passe. Eu aplico o passe em você hoje, você sente um bem, se refaz e vai para casa e não muda coisa nenhuma. Daqui a pouco você está pior do que estava. Eu aplico o segundo, o terceiro, o nono, e normalmente o 10º fala, agora vamos deixá-lo entregue à própria sorte. Aí você vai ver que no nono ele isola a pessoa que jogou as 9 vezes fora, no 10º ele isola quem jogou as 9 vezes fora e ele não recebe coisa alguma, por não ter mérito mais perante a lei naquele momento. Ontem eu estava conversando, né? Me procurou uma das responsáveis pelo atendimento fraterno na casa, no Movimento Espírita Francisco de Assis, e ela veio relatar, né? Que exatamente pessoas que estão ali, que ela nota que a ficha já está bem amarela, entre aspas, né? Já faz vários anos que a pessoa está no tratamento, nada. Aí ela vira e fala para a pessoa: olha, na sua situação, acho que seria bom você vir aqui trabalhar com o pessoal da sopa. A pessoa estala o olho e vai embora, né? Porque ela fala assim, que agir em algo em prol do outro vai melhorar o seu padrão, alguma coisa desse sentido, né? Para a pessoa ver se a pessoa desperta e sai daquele ciclo de tratamento que ela adentra, né? E tem gente que se movimenta só com os tratamentos espirituais. Então, mostrando que tem que se transformar, né? Então, ela estava tentando resgatar o ser nesse sentido, né? Então, mostrando para nós que se não tiver a nossa contribuição, né, a nossa própria luz, como disse Dona Luci, né, raramente a gente vai ter o êxito esperado, né, de uma melhora que vem de fora. Porque se fosse assim, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus já tinha feito um milagre em nós. Né? Não precisaríamos nós estarmos aqui escrevendo mais uma obra,
né? Como o Sebastião está aí trazendo luzes sobre as obras que já foram escritas e trazendo umas novas teses para que a gente possa abrir as nossas, tirar o véu, né, que nos encobre. Já teria feito esse trabalho, né? Então, por quê? Porque depende, sim, de nós, né? Então, a necessidade de nós avançarmos. Marcelo, seus comentários, nós estamos aqui todo mundo querendo te ouvir. Na verdade, tem, não sei se é bem uma pergunta, na verdade eu já tenho mais ou menos a resposta, mas como que fica aquela questão lá de pedis e obtereis nesses conceitos, Sebastião? Eu poderia dizer como Jesus disse, em certo momento: assim vos dizia os antigos, eu, porém, vos digo, a cada um conforme as suas obras. Então, pedir e obtereis. Se eu peço instrução, é válido. Então, pedir e obtereis a instrução para sair. Porque no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala que o máximo que Deus permite que seus emissários façam é nos instruir. E no outro momento, na Gênese, nos dá a matéria-prima. Quer dizer, nos dá a matéria-prima e a instrução. Agora, o mérito da obra precisa ser nosso. Então, pedi e obtereis essa instrução. Buscai e achareis. Quer dizer, um meio de colocar isso na ação. Batei as portas, elas se abrem. Nunca nos é negado essa instrução, essa matéria-prima. Até porque a matéria-prima já está dentro de nós, uma fonte inesgotável, inestancável. Eles vão nos ajudar a entender onde está e nos auxiliar para colocar em ação. Porque se formos na atualidade da prece, que aí nós substituímos esses 3 quesitos por louvar, pedir, agradecer. Mas noutro cenário mais recente, vários autores narram, não tem como louvar a Deus se não for na ação. Emmanuel. Porque Deus trabalha até hoje, e o Cristo trabalha também e devemos imitá-los. Então, o máximo que eu posso pedir, trabalho. E a instrução para colocar esse trabalho em ação. Porque gratidão é exatamente a ação. Bom, eu pedi bênçãos, que significam oportunidades de trabalho no bem. Porque eu quero louvar a Deus na ação. E agradecer essas bênçãos é o que nós chamamos a ação pura e simples. Fazer o que eu entendi, dar a minha contribuição. Fazer uma pergunta, colocar um caso concreto aí. Tipo, pegar uma pessoa acamada aí, alguém que está em uma situação limitada de ação. Como que ela... Qual é a melhor forma dela internalizar isso? Eu até lembro de uma obra que uma amiga pediu para eu ler e depois explicar a obra para ela. Mas aí ela me passou para trás, porque ela foi embora antes de eu explicar. Ela saiu pela tangente, eu acho que ela estava lendo junto comigo e falou, não, então eu já estou pronta, eu estou indo. Porque disse que tinha um caso de alguém reclamando muito. E aí fulano falou, o seu não é o maior problema. Você ainda tem 2 pernas, você tem braços. Vá até fulano que não anda. Está lá sentado numa cadeira, com as pernas inchadinhas e tal. E ele foi. E ele viu que o dele não era, de fato, o maior problema. E o fulano que estava lá sentado, eu também não me acho o ser portador de um maior problema, porque o problema maior é aquele ali que é paraplégico, não anda de jeito nenhum, as minhas pernas só estão inchadas e eu tenho dificuldade. E quando lá se achega, pessoa alegre, fazendo o que era possível e falando, problema tem é o meu amigo tetraplégico. E quando lá chegou, ele estava orando. Pessoas inúmeras iam lá para ele benzê-las.
mesmo tetraplégico. E, entre aspas, curava as multidões, mesmo daquele jeito, e orava pelo mundo. Mas e alguém falou, mas você tem algum problema? Eu falei, não, problema eu não tenho. Problema mesmo quem tem. Aí ele deu um exemplo de uma separação onde pai e mãe, com dificuldade imensa de um filho que se revoltou com a separação. Falou, ali está um problema real. Os dois não se entenderam, não cumpriram o seu papel, e agora um terceiro que acreditou em ambos está passando por uma situação quase insolúvel, se não se entenderem e, principalmente, tomar consciência que antes de virem, fizeram o planejamento. E as dificuldades seriam inúmeras, porque Emmanuel, em Vida e Sexo, fala, o marido de hoje é o que começamos a construir ontem, assim como a esposa. Então, se eu não dou conta do recado, se a coisa, ao invés de melhorar, eu estou complicando a situação, é justo que se afastem. Porque o divórcio existe, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, para legalizar uma coisa que não existe. Agora, se depende do meu exercício de humildade, de solidariedade, de fraternidade, e eu não estou disposto a fazer, é outra coisa. Então, eu quero algo pronto que não me dá trabalho. Aí é diferente. Então, essas situações nos mostram os reais problemas. Então, todos aqueles seres, cada um reconhecia as dificuldades e estava fazendo o que podia dentro da situação. E, às vezes, estamos com tudo em dia, abandonamos uma mala com alça e roda para pegar uma sem roda. Lá na frente, pegamos uma sem alça. Depois, como disse Marcelo Marques, pegamos uma caixa de papelão molhado mesmo. Porque se eu não mudo, o que eu vou atrair pelo meu padrão é o que está de acordo com a minha realidade íntima. Mais questionamentos? Eu vou só colocar um comentário da Pamela, né? Se não temos um planejamento, por exemplo, ao dar uma aula, mesmo que a gente mude na execução, a aula não acontece da forma que deve acontecer. Ela suscitando aqui a questão do planejamento, quando você cria um objetivo na vida, mesmo que simples, a vida cria uma nova tonalidade. E ela coloca um exemplo bem interessante aqui, quando você fala da pessoa paraplégica, né, que é o Jerônimo de Mendonça. Quem aqui não ouviu falar dele, né? Ele estava com sangramento, né, saía sangue, acho que por todos os orifícios, e quando ele chega ao Chico, o Chico fala assim, vamos todos dar um beijo nessa flor, nessa rosa vermelha, né? E o sangue estanca rapidamente, eu lembro bem dessa passagem. E Jerônimo Mendonça era um palestrante maravilhoso, né? O pessoal saía com era Kombi na época, né? E ele deitado, porque ele não levantava, gente. Ele era deitado e 24 horas de dores, né? Que tinha necessidade de pôr sacos de areia sobre o corpo dele. Então, ele tinha várias dificuldades, limitações, né? E ele não deixou de cumprir a sua missão por causa disso. Então, não tenho notícia dele no plano espiritual. Não sei se tem obras que falam dele. Você tem, Sebastião? O que a gente vê hoje, quem chega à presença dele não consegue sentir a vibração a ponto de identificá-lo com a visão. Fica cego. Ah, ele é um espírito de luz. Certo. Então, virou um sol de primeira grandeza mesmo ao passar pela situação, depois com resignação, porque antes estava meio revoltadinho quando ele foi até Chico. Né? Depois, compreendendo a situação, fez o máximo que podia, e hoje esse sol que ilumina estradas de outros que estão na retaguarda. Maravilha. Vamos dar continuidade agora, né, sobre a questão que agora a gente vai entrar aqui, né, do funcionamento do processo da oração,
né, ou da parceria. Aí fala da vontade, que seleciona o pensamento, dando a forma, com auxílio da mente, da inteligência e da imaginação, configurando as ideias segundo a essência dos desejos, das emoções e dos sentimentos. Então, nós vamos entender um pouquinho o processo do que é essa imaginação, né, no momento dessa elevação mental e da busca que nós temos que ter, né, para poder desenvolver uma oração com sentimento que realmente transforma. Podemos seguir aí um pouquinho? Sim. Então tá. Imaginar significa construir a obra no laboratório mental, de conformidade com a inteligência, consciência que temos do projeto em questão. A vontade determina a ação, a inteligência a elabora e a imaginação constrói a imagem no campo mental. O perispírito a fotografa e cria as condições para que essa imagem seja telegrafada ao universo físico, onde, segundo as predisposições do ser biológico, efetivar-se-ão as ações em benefício dos elementos envolvidos. Segundo Hamed, em Sol do Amanhecer, só conseguimos modificar aquilo que admitimos e que vemos claramente em nós mesmos, para lograr êxito em nossa inadiável transformação. Miramês lembra que a nossa mente é um microcosmo, é uma área infinita, é uma lavoura de proporções indescritíveis. Todos os recursos exteriores se encontram com mais eficiência no interior de cada ser, dependendo da inteligência, trabalhar lado a lado com o coração. Não existe outro caminho a não ser quando aprendermos o amor verdadeiro, que começa a aparecer nos invisíveis pontos luminosos da mente, a refletir na personalidade, como cortesia, amabilidade, tolerância, compreensão, caridade, bom senso, etc. Eles poderão aumentar de tamanho, atingindo toda a área mental, tornando-se um sol, se o espírito passar a viver, por amor e alegria, as leis estabelecidas pela inteligência soberana, nosso Pai e Pai de todas as coisas criadas. Se nós desejamos a cura das nossas enfermidades congênitas ou adquiridas por falta de respeito às leis naturais que regem nossa vida, o primeiro passo é amar, o segundo é amar e o terceiro, amar. Partindo desse princípio, não erramos o caminho que nos leva à harmonia interna. Porque ele, o amor, nos predispõe à paz de consciência e dá diretrizes a todos os sentimentos, corrige as ideias e aprimora as palavras. Já tem bastante coisa aqui, né? Esse processo, né, que vem, e aí eu acho que você pode complementar com, acho que não deve, né, com Leon Denis, né, a questão da vontade, né, que vai determinando a ação e aí mostrar para nós, né, como que a inteligência elabora, né, e como a imaginação constrói o campo mental, né, como que isso funciona em nós, porque é tudo automatizado. Aqui está didaticamente, né, em partes, para a gente poder compreender o processo em si, né, para a gente poder entender como que a gente trabalha. E olha a capacidade do perispírito, ele faz a fotografia, né, Sebastião? Fotografa, faz o registro, que manda uma mensagem para o corpo físico. Então, vai lá expressar no seu corpo físico. Então, se eu estou buscando a cura do meu corpo físico, né? Então, como que isso vai acontecer?
Só que tem que ter uma predisposição do ser biológico. Por isso que tem curas que não processam, né? Tem situações que às vezes até a gente usa o termo, a própria doença é a cura do ser, do espírito. Jerônimo de Mendonça, com aquela dor e sofrimento. Eu não busquei a história dele, porque que ele veio desse jeito. Hoje ele é um sol em espírito, porque ele sofreu tudo com resignação, né? Depois que ele entendeu, né? Mas ele teve a cura do sangue que estava jorrando, mas ele não teve a cura completa. Ele passou, né, até terminar a sua existência carnal com aquele físico debilitado, mas a alma brilhando ali dentro, né? A alma compreendendo a situação. Também tem níveis de cura que nós temos que entender. E essa chamada de atenção de Hamed, né, que Sebastião traz aqui em Sol do Amanhecer. Só conseguimos modificar aquilo que admitimos e que vemos claramente em nós mesmos. Né? Então, não adianta o outro vir falar, você é uma orgulhosa, Adriana. Né? Olha, como você é vaidosa. Né? Então, eu não enxergo isso em mim, para mim está tudo bem. Né? Estou assim. Né? É como eu falei já para vocês alguma vez, de pessoas que são assassinas, e elas são assassinas. E aí você conversa com elas, você matou, matei. Mataria de mato. Né? E aí você fala, puxa, mas ele não pensa, né? Parece que ele não tem vida carnal, não sei, parece que ele não vai morrer, né? O ser que é assim, porque não está ainda na consciência dele, então não tem como modificar isso nele ainda, né? Ele vai passar por um processo, quase que como o Sebastião falou dessa história dessa mãe que fazia oração, estava na 10ª moeda dela, né? 10º bônus hora dela já rogando pelo filho, como ela tinha esse crédito, né? Então eles deram um infartozinho fulminante na criatura para ver se a criatura desperta, né? Então é isso que a gente vai começando a compreender. E aqui, né, Miramês mostrando para nós o microcosmo que somos, né, em termos mentais, né? E é infinita, né? É uma lavoura de proporções indescritíveis na nossa mente, né? E aí é assim, realmente, né? Não tem limitação, gente, não tem limitação. Você pode prender o ser na gaiola. Acho que a maior gaiola que nós estamos presos é o corpo físico, né? E mentalmente, né? Você vai longe. Nossa, a capacidade nossa é fantástica. Todos os recursos exteriores se encontram com mais eficiência no interior. Então, o que existe lá fora tem dentro de mim, né? E eu tenho essa capacidade. Dependendo, então, da inteligência trabalhar lado a lado com o coração. Aí soma, né? A capacidade intelectiva com a capacidade emocional, sentimental. Né? Aí vamos trazer o que mais de sublime tem em termos de sentimentos. Então, aí vem ele falando ainda, Miramês, né, que não há outro caminho, a não ser quando nós aprendemos o que? O verdadeiro amor. Né? E esse amor verdadeiro, ela é indescritível para nós ainda, no meu sentido de viver, na minha forma de pensar, porque ainda, né, nós temos algo que eu falo assim, as amizades elas são construídas muito por amor ainda, é por interesse. Observe os amigos que você tinha 10, 15 anos atrás, né? E eles estavam ali. Eu tenho alguns amigos, graças a Deus, né? Que dependendo do tempo e época que eu encontro, o amor é igual, sabe? A gente revive todos os momentos. Mas tem situações que você observa, fulano era tão meu amigo, aí de repente acabou. Porque a gente tinha objetivos em comum naquele momento e parecia que era uma amizade forte de amor, né? E não era, era de interesse. Então, ainda esse amor sublime, que não cobra nada do outro, né? Que é o amor divino, né? O amor de Deus está aí para nós, né? Tem a criação, você segue o caminho que você quer e continua o amor, né? Porque continua o perdão, continua te entendendo, te compreendendo em termos de processo evolutivo. E nós, às vezes, arrebentamos a cadeia, né? Muito fácil, porque fulano não pensa como eu, né? Então, aí você já quebra isso.
E aqui ele vem descrevendo, né, que esse ser que já tem esse amor luminoso da mente, ele é cortês, ele é amável, ele tolera, ele compreende, ele é caridoso, ele tem bom senso, né? Então já é um ser que está muito avançado. É aquele sede perfeitos como o vosso Pai o é, né? O capítulo, acho que 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, estou chutando aqui, não lembro de cabeça tudo não É isso. decoro. É esse mesmo, né? Que descreve, né, o bom espírita, que descreve o homem de bem. Quando eu leio aquele capítulo, sabe, a necessidade de se alimentar e ser como está descrito ali é muito forte para o meu ser nesse estágio evolutivo que eu estou. Então, mostrando para nós, né, que é praticamente esse o caminho, né? Então, e aí vem essa mensagem final aqui também de Miramês, né? Amor, dom divino na saúde, aonde ele coloca, né, que o primeiro passo é amar dentro das leis naturais que regem nossa vida, o segundo é amar, o terceiro é amar. Ele muda disciplina, disciplina, disciplina por amor, né, Sebastião? Sim. Vamos só lembrar o que já está bem mais claro no segundo livro e vai estar bem escancarado no terceiro. De baixo para cima evoluímos, construímos os nossos degraus, os nossos andares no processo evolutivo. Como o André Luiz coloca, 3 andares pelo menos, na realidade o Calderaro na obra No Mundo Maior. Quando ele fala do cérebro primitivo, cérebro emocional, né, e o que nós chamamos do mais nobre, um neocórtex, esse cérebro que nos permite tomar as mais lúcidas decisões. O espírito é a síntese de tudo quanto vivenciamos em toda a nossa trajetória em milênios sem conta. A mente é a emanação do Joana de Anjos. Então, algo ou uma parte dele é a própria mente. O que chamamos de vontade é a gerente da mente. E chamamos também de Cristo interior, essa vontade. Ela gerencia a própria mente. Como só desce quem subiu, a vontade pode transformar-se em pensamentos, em ideias, em palavras, em ações, segundo Miramês. Que ela é a gerente da mente é Emmanuel, na obra Pensamento e Vida. E a mente tem, no mínimo, conforme está na obra Pensamento e Vida de Emmanuel, no capítulo 2, além da vontade como gerente, a inteligência como departamento, a imaginação, a memória, o desejo. Tudo isso está ali à disposição de quem vai orar. E eu só consigo usar a imaginação para arquitetar alguma coisa se eu tenho conhecimento de tal coisa. Então não tem como eu imaginar a cura de um tecido com a minha participação máxima se eu não sei com o que eu estou lidando. Então, como eu predispor o meu corpo a uma reeducação alimentar se eu não estudei o próprio corpo nem o próprio alimento, para mostrar ao corpo o que é nútil e nobre para ele próprio, para a sua promoção. E ele predisposto, e eu posso trazer elementos sutilíssimos pela oração, porque tudo que existe fora existe dentro com maior segurança. Então, eu posso criar a realidade por dentro, não só a arquitetura do novo ser, a cura do corpo, mas principalmente a alimentação. Porque se eu posso criar átomos, como nos ensina Kardec no Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, do item 126 ao 131, e eu posso transformar os átomos em alimentos, porque a partir da junção dos átomos já tem cores, sabores, odores, tem qualificação, e em medicamentos também. Então, se eu sei com o que eu estou lidando, então eu tenho a consciência que sabe o que fazer, como fazer, quando e onde realizar. E eu posso buscar nela.
esses pontos luminosos que Miramês fala que eu busco dentro e trago para iluminar a mente, que são virtudes que nós chamamos de leis. E elas podem se expressar ali como novos pensamentos. Por isso que nós colocamos aqui, ao iniciarmos a oração, a fazer essa parceria entre minha alma e a minha consciência, a vontade seleciona o pensamento. Então, ela pode transformar-se no próprio pensamento, quer dizer, fracionar algo de si, que é uma virtude, e ela própria, a vontade, representa o Cristo, e se lembrarmos do Cristo Jesus, não sou eu quem faço as obras. O Pai, a superconsciência, as realiza através de mim. Eu só faço a vontade dele. Eu estou aqui cuidando dos seus negócios. E se ele vai manifestar essa essência consciencial, porque a Joana de Ângeles, na sua imensa complexidade, a individualidade que é o espírito, a superconsciência, vai expressar-se por intermédio do eu superior. Para enfrentar no eu individual, que é a personalidade, as experiências das outras etapas vivenciadas. Então, nós temos a essência consciencial com um manancial imensurável de valores inatos, de recursos latentes. Temos o Cristo, a vontade, como nosso orientador. De acordo com a nossa petição, fruto da nossa inteligência, do nosso poder imaginativo, consultando as nossas memórias, que fala do que fomos e, às vezes, do que estamos. E o que eu quero mudar em relação ao que fomos, ou ao que fui, ou o que estou. Aí eu começo fazendo uso da inteligência, acionando o poder imaginativo e, consequentemente, o desejo. Mas eu fiz o autoexame consultando as minhas memórias. Se a oração nasce das potências da alma, inteligência, imaginação, memória, desejos, vontade, como a maior de todas as potências. E ainda as virtudes vão dar qualificação. Na feição de simples desejo, ou seja, eu fracionei o desejo, que é uma entidade que vai tomar a forma correspondente daquilo que pretendo. Ela vai agregando valores. E ela vai viajar promovendo desde as emoções primárias, sentimentos, até chegar na mente e transformar esse povo em pensamento, na força de atração. Porque eu só posso transformar aquilo que eu reconheci se eu treinar colaboradores que esteve lá. Por isso, quem tem maior autoridade para ajudar um dependente químico? Quem foi? Principalmente, mais recente possível que o outro lembre. Que ele passou pelo pântano e agora vai ensinar os outros também a sair. Então, eu peguei pessoas, seres, esses elementos pequenos do meio, porque a vontade é a onipotência do ser. É a força espiritual por excelência. Então, ela tem autoridade máxima sobre a mente, sobre o perispírito, sobre o corpo. E se ela selecionou o pensamento, a vibração de um pensamento pode expulsar tudo que for contrário e atrair tudo que for semelhante. Por isso, ao iniciarmos a oração, ou esse mecanismo de parceria, o processo de parceria, a vontade seleciona o pensamento e lhe dá forma. E quem vai ajudar a dar forma? A inteligência, o poder imaginativo. Com o auxílio da mente. A mente é o laboratório da inteligência e da imaginação. Então, deu forma àquilo que se pretende, configurando as ideias segundo a essência dos desejos. Ideias são vários pensamentos somados. Configurei a ideia, o desejo está ali na própria mente, agora segundo a essência daquilo que almejo, daquilo que eu desejo. E não só dos desejos, das emoções e dos sentimentos, principalmente os que eu quero promover. Mas aqui pode ser emoções e sentimentos superiores que vão dar qualificação ao pensamento que se cria e depois eles voltará ao proscênio de onde eles partiram, de onde eles foram promovidos. Porque só desce quem subiu. Então alguém subiu iluminando-se
E a missão deles só serão felizes de fato, só expandirão, iluminarão sua consciência se voltar para dividir o conteúdo da trajetória vivenciada. Não tem sentido para um espírito superior ficar junto com outros espíritos superiores e não aprender nada. Fica um olhando para a cara do outro, porque não aprende, só aprende com os desafios, com os embates. Por isso que a felicidade deles, segundo Leon Denis, é quando eles retornam. Então, o que Jesus passou para tentar nos acordar, ele não sofreu as dores que pensamos que ele sofreu, porque ele estava acima de tudo aquilo. Agora, ele permitiu que assim fosse, para que a gente pudesse ver alguém que está no mesmo cenário, passando por provações cruciantes e vencendo-as. E, às vezes, em condições não tão propícias quanto nós temos. E transcendeu. Por isso que esse processo de oração, eu tenho o planejamento de quem eu quero promover. E, na realidade, o primeiro estágio, eu posso trazer um pensamento de dentro, que é uma expressão de minha vontade, manifestando a minha consciência, para iluminar o que sou, para que eu possa, mediante os meus desejos, inteligência, imaginação, a consulta à memória, eu promover a emoção perturbadora, o sentimento em desalinho, e transformá-lo, juntamente com esse pensamento que veio de dentro, em minha força de atração, o processo criativo. Treinado esses elementos, essa mão de obra especializada, agora eu posso fazer algo a mais. Agora eu vou enviá-la por intermédio dos portais. Chakras são portais dimensionais e, ao mesmo tempo, centros de transmutação de energias. Então, pega a energia num patamar sutilíssimo e adequa a um patamar menor. Ou de baixo para cima, promove-a para um patamar maior. Então, nós vamos passando por dimensões perispirituais do centro frontal, ou melhor, do coronário ao frontal, do frontal ao laríngeo, do laríngeo ao cardíaco, desse ao gástrico, do gástrico ao esplênico ou vital, até o genésico, interagindo diretamente com o corpo biológico. Então, o perispírito vai fotografar o que foi criado na mente e, com extrema fidelidade, vai telegrafando essas dimensões descendentes, vão descendo nas vibrações até aproximar-se do físico. E quando chega no físico, uma parte desse conteúdo reprograma o DNA. E outra parte, o restante que está fora do núcleo. O que reprograma o DNA vem por intermédio de microcentros de energias que nós chamamos de canais, de nadis, de meridianos, que liga cada átomo, consciência do átomo psi, no perispírito, até a consciência do átomo físico. Ou a consciência de uma célula de energia no perispírito à consciência celular, o DNA. Porque não é só a célula que tem o seu DNA, o átomo também tem. Isso assusta ou assombra alguns que não têm olhos de ver. Porque DNA é a consciência do ser. A consciência do átomo é a obra de Alice Bailey. Se assim não fosse, ela enlouqueceu. Porque consciência é um agrupamento de seres. E nível de consciência é o que eles conseguem fazer junto com o que aprenderam em comunidade. E o restante fica por conta. Esse primeiro ensejo é o que faz a consciência, o Cristo interior, a vontade, em prol da alma. Agora, o restante é com a alma. A alma vai trazer via perispírito. Quando chega no modelo organizador biológico, ela entra com a sua contribuição via cérebro, glândula pineal, sistema nervoso. E com a glândula pineal, ela faz a recepção dessas informações que veio da mente, ela veio acompanhando, ela acompanhou todo o processo de criação, traz para os neurotransmissores,
que quando se unem formam os neuropeptídeos e quando se reúnem de fato, transformam a onda psíquica em neuropsíquica. E já pode, dependendo das vibrações nobres, transformar o perturbado em partículas de equilíbrio, ou elemento perturbador em fótons. É o amor tornado visível segundo a física quântica e Joana de Angelis, lembrando em Dias Gloriosos. Então agora eu já tenho os fótons. Para quê? O que eu vou fazer com esses fótons? São forças e estímulos que vão viajar pelas sinapses e interagir com o sistema endocrínico e criar os hormônios. E hormônios são leis. Leis que vão ser transportadas pelo sistema circulatório ou sistema sanguíneo e levar diretamente para o que nós chamamos de citoplasma, que é o que está fora do núcleo celular, todas as organelas. E além de refletir em todo o citoplasma, segundo Joana de Angelis, essa encomenda, ela mergulha na intimidade dos microtúbulos dos construtores chamados centríolos e vai diretamente ao microvórtice de energia, que é um núcleo consciencial ou um chakra, e entrega a encomenda. E esse microchakra vai multiplicar a possibilidade, porque o centríolo é a mente na célula. Tanto que é ele que constrói as demais organelas. E em nós é a mente que constrói o perispírito, por meio dele se expressa e ele constrói o físico. E a primeira estrutura que ele vai criar é um médium, o que nós chamamos de ribossomo, para que a minha vontade de alma interaja com a consciência da célula. E esse ribossomo interagindo com a consciência celular, o DNA, a guanina, a timina, a citosina e a adenina, vai selecionar e construir os genes. Só que agora em parceria. É a minha vontade com a minha consciência. Formei o gene, ou genes. E agora? Eles vão edificar o que nós chamamos de aminoácido. E o aminoácido é a consciência da proteína que a célula necessita para a sua manutenção. Se não tiver a matéria-prima canalizada pelo corpo, como a glicose, que vai ser transmutada nas mitocôndrias, o próprio aminoácido se transforma no pão da vida, na proteína em si. Se tiver a matéria-prima, ele vai ser a consciência diretriz que vai conformá-la. Onde ele vai fazer isso? No que nós chamamos de retículo endoplasmático, com o auxílio do ribossomo, juntos ribossomo e retículo endoplasmático, formam um retículo endoplasmático rugoso. E ali é a fábrica de proteína em si. E aí vai fornecer para a célula o que ela necessita. Isso é o que nós chamamos de oração. Consciente, é claro. Seus recursos estão dentro, seus recursos estão fora. Porque ele fala que os recursos estão fora esperando a ordem. E com mais eficiência está dentro. Então, se realmente eu sei, eu faço. Agora, se eu não sei, eu terceirizo. E terceirizo para todos esses estágios. Terceirizo para o centro coronário, canalizar o fluido cósmico. Transformá-lo no plasma para dar forma às figuras de minha imaginação, porque eu estou imaginando, alguém tem que chegar para dar forma. E, de preferência, trazer as inspirações do alto ou da minha própria consciência como leis, como pensamentos para gerenciar esse conteúdo. E às vezes terceirizo para a própria mente, inteligência, imaginação, memória, desejo, e faço apenas a petição. Como ela já tem um mecanismo automático de criação, dependendo do que se pede, eu escravizo a própria mente para atender os meus instintos, minhas paixões, sensações. Ou realmente estou pedindo algo nobre, agora eu estou, além de não escravizá-la, estou criando um mecanismo de promoção, porque eu estou pedindo algo que me tire da inação. Por isso que essa interação consciente, nesse processo, que aqui foi alguns momentos em algumas linhas. Só que no próximo livro é um capítulo inteiro.
o que é, para que serve e como usar. Então, aqui, lá no início, tem apenas algumas linhas falando do autodescobrimento, o que é, em pouquíssimas linhas, autoconhecimento, autodescobrimento, autoamor, autorrealização e autoiluminação. No próximo livro, cada um desses itens vai ter mais de uma página, só falando, né, grosso modo, dessas estruturas. E se aqui fala da oração, lá nós vamos falar num capítulo inteiro, e um capítulo inteiro especial só para fazer o exercício. Além de 3 exercícios que já foram feitos, que é a fotografia e telegrafia do pensamento, a reprogramação celular que nós estamos falando, o realinhamento dos chakras, e agora a viagem do consciente, onde eu estou com a minha inteligência, meu poder imaginativo, minhas memórias, meus desejos, e eu vou viajar nos braços do Cristo da vontade e vou falar com a consciência máter. E vou perceber a criação dessa consciência máter com os recursos do centro coronário e entregando a esse Cristo, na minha presença, tanto leis quanto a matéria-prima, e eu volto junto com ele para a mente. Só que quando eu chego na mente, agora sou eu que vou fazer o negócio. Eu acompanhei alguém fazendo o bolo, me deram a receita e os ingredientes. Agora, da mente para baixo, eu é que vou fazer a viagem até a energia Kundalini e depois retornar e falar que me entregou 2 talentos, está aqui mais 2 que eu ganhei nesse processo de promoção. Me entregou 5, está aqui mais 5 outros. Ou simplesmente enterrei, terceirizei e não fiz coisa alguma. Aqui nós temos algumas, na verdade, considerações, né? O Luiz Gonçalves coloca que, ao consultar o passado para um novo projeto, pode ocasionar sentimento de culpa e remorso pelos atos desdeituosos. A vontade tem que apresentar com firmeza o novo projeto. Aí embaixo ele coloca assim: estamos num processo de hipnose, eu creio, ou hipnose, não sei se essa palavra está certa, né? Liga a este passado. A palavra é hipnose. Hipnose, né? Uhum. Tá. E a Pamela também fez na verdade não foi ela, foi a Elizabeth Sobrinho, quando fala em ler o livro Oculto, estes seres já estão em germe, precisando que os chamemos para o aprisco do trabalho. É um comentário também, né, Sebastião? É um comentário e vem bem ao encontro das ideias de Leon Denis. Vamos lá. O Emmanuel também fala que existe uma vasta rede de potenciais e de progresso, de sublimação, reclamando o trabalho. Só que ele fala no fundo da mente. Quem é o fundo da mente se ela é uma emanação da consciência? Então é na consciência profunda que existem esses elementos. Ai, gente, eu não sei vocês, mas eu anotei muita coisa aqui, e é sempre a cada diálogo, a cada conversa com o Sebastião, a gente se enriquece um pouco mais. Então, nós só temos a agradecer mesmo a oportunidade que você nos dá, Sebastião, tanto da obra escrita e da obra viva que você é, né, de estar aqui vivenciando conosco, tantos conceitos importantes e visões que provavelmente sozinhos nós demoraríamos algum tempo para chegarmos lá, né? Então, como o próprio Sebastião fala, né, vem sempre os avatares, né, sempre esse conjunto de ajuda, né? Como ele acabou de colocar, os espíritos de luz só têm alegria quando estão conosco, espíritos ainda no processo de evolução, porque realmente é ali que eles vão se deliciando com o processo, que eles podem tocar no outro, desenvolver no outro, porque essa é a lei do amor, essa é a lei universal. Então, quando a gente compartilha, quando a gente partilha um pouquinho que a gente tem, mas que alguém está mais atrasado que eu, provavelmente, nessa jornada, a gente se sente bem, né? Essa é a lei do amor, essa é a lei do bem, né? E aqui quero expressar, né, o meu amor já, Sebastião, há tantos anos, há tantos milênios, não é, dessa encarnação, a gente se reencontrou nessa existência, nossa gratidão por você ter
essa predisposição, né, de estar junto conosco, nos auxiliando, né? Somos um grupo pequeno. E detalhe, gente, somos grupo firme, né? Que queremos, sabemos aonde queremos estar. Não é milhões de acessos, mas são acessos milenares, né? De pessoas que querem, sim, uma eternidade firme aí pela frente, né? Então, eu sempre brinco com isso, né? Aqui não tem ibope do canal. Aqui tem, sim, pessoas que realmente estão comprometidas com esse processo, né? Engajadas. Quem está aqui está engajado no processo evolutivo e nossa terna gratidão a todos vocês. Só lembrando que o Luiz colocou, quando a gente começa essa mudança, vem a consciência de culpa, às vezes sentimento de autopunição. Como vamos fazer? Paulo de Tarso, ao ser abordado por Jesus, ainda ontem, revendo a palestra do nosso paizinho espiritual, Adão Nonato, ele fala, Jesus falou com tanto amor com Paulo, que ele não teve como resistir. Então ele se rendeu ao amor que penetrou no âmago do ser, que antes o perseguia. E nós vamos fazer a mesma coisa, com essa consciência de culpa, com esses remorsos, porque como nós falamos com Leon Denis na aula que vai ao ar hoje, logo mais, às 17h30, então, num dado momento, não existe ser irrecuperável. Todos são filhos de Deus, são recuperáveis. Então, hoje estamos no estágio que a nossa evolução permite. E amanhã estaremos noutros. E aqueles que estão um pouquinho mais despertos servem de faróis para os que estão menos despertos. E a nossa função, além do nosso aperfeiçoamento individual, é não julgar quem quer que seja. Principalmente não exigir de quem ainda não possui aquilo que esperamos. Fazer o máximo de nossa parte e aguardar também o nosso amadurecimento, a nossa maturação, pois sabemos e temos certeza que na frente tem faróis que já passaram por onde passamos e aguardando a nossa ascensão. Falando com o mic fechado. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Agora temos mais um meio por intermédio do qual você pode nos ajudar grandemente, que é o Valeu, que está na plataforma do YouTube. Vai estar bem no rodapé quando você faz a inscrição. Aí vai estar lá quando você clica no vídeo, vai estar o Valeu. Não importa o valor, importa o seu Valeu. Veja aí como está, como aparece na tela. Então isso é muito importante para o vídeo ganhar proporção, para que ele possa ser compartilhado, ofertado a outros seres que às vezes não assistem aqui diretamente. Como eu sempre digo a vocês, o que faz com que esse vídeo torne-se relevante, em primeiro lugar é a sua inscrição. Antes da inscrição, a sua audiência. Depois a sua inscrição. Depois o seu gostei ou não gostei. O seu comentário, o seu compartilhamento e agora ainda com mais ênfase, o seu valeu. Gratidão a todos e tudo. Em nome do Cristo, em nome de Deus, vamos avançar um tanto mais.